Bom dia a todos. Queridos, vamos orar? Eu quero dar um início aqui ao nosso dia de hoje. Nós estamos aí, hoje é o último culto do ano, né? A última reunião do ano de 2024. Ufa, chegou ao fim. Alguns estão dizendo, ufa, passou, né? Agora nós temos um novo tempo, uma nova fase. Então, feche seus olhos inicialmente, eu quero orar com você. Pai, na autoridade do nome de Jesus, eu quero neste momento, ó Pai amado, declarar sobre a vida de cada um dos teus filhos aqui, dentro desta sala, Pai amado, que a bênção do Senhor alcance cada um deles. Senhor, em nome de Jesus, manda teus anjos agora, os anjos ministradores que possam, neste momento, estar levando a eles, ó Pai amado, a mensagem que o Senhor pretende que seja dita. Senhor, fala através de nós, fala através da nossa vida, para que nós possamos ser ferramentas, ó Pai amado, e que nós possamos ser aquele alto-falante que fala e somente reproduz aquilo que vem diretamente do teu trono. Que possamos ser teus instrumentos nesta manhã e que possamos tocar, ó Pai amado, dentro da vida de cada um, para que eles possam sentir o teu amor, a tua graça, a tua força, em nome de Jesus. Nos dê sabedoria, nos dê entendimento e leva as nossas mentes cativas ao teu trono, para que possamos ouvir, ó Pai amado, tudo aquilo que vem do alto. Em nome de Jesus é que eu louvo e te agradeço. Amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus. Queridos, eu quero fazer a abertura de hoje e Deus me entregou uma palavra. Eu quero que vocês abram a Bíblia de vocês junto comigo, que ela está, deixa eu só pegar aqui, Deuteronômio capítulo 10, a partir do verso 12. Deuteronômio capítulo 10, 12, nós vamos ler o 12 e o 13. Deuteronômio 10, 12 e 13. Isso. Vamos ler. Diz assim: E agora, ó Israel, que é que o Senhor, seu Deus, pede de você, senão que tema o Senhor, o seu Deus, que ande em todos os seus caminhos, que o ame e que sirva ao Senhor, ao seu Deus, de todo o teu coração e de toda a tua alma, e que obedeça aos mandamentos e aos decretos do Senhor, que hoje lhe dou para o seu próprio bem? Até aqui. Veja só, a hora que a gente pega uma mensagem como essa e nós analisamos aquilo que está escrito aqui dentro, nós precisamos ter uma compreensão muito forte, porque Deus me falou que isso tem muita relação com o que a gente tem ouvido ano após ano. Chega no final do ano, a gente recebe muitas palavras assim, né, que você tem um ano próspero, que você, né, um feliz ano novo, enfim, feliz, enfim, você tem muitas mensagens nesse sentido. E muitas vezes a nossa mente pode achar ou pensar, ou muitas vezes nós somos enganados por nós mesmos, de acreditar que as coisas virão de uma forma, como é que eu vou dizer para você? De uma forma sem muita atitude, sem muita ação nossa. Mas, na verdade, o que nós precisamos compreender hoje, nesse dia que eu quero chamar a atenção para vocês, é que existem atitudes e existem comportamentos para que o seu ano seja próspero. E é aqui que onde, neste versículo, é onde existem alguns segredos, vamos dizer assim, que nós precisamos tomar de atitude para que a gente realmente possa ter um próximo ano extremamente próspero, extremamente de acordo com a palavra de Deus. Vamos analisar bem profundamente esse versículo. Neste ponto, nesse momento, aqui era o momento em que Moisés foi chamado por Deus para subir pela segunda vez e pegar as tábuas da lei. Ele tinha acabado de subir novamente. E aqui nesse trecho, ele fala sobre é o início onde ele está fazendo e tecendo comentários acerca da circuncisão. E ele fala da circuncisão do coração. Para aqueles que não sabem, a circuncisão é feita por todo judeu, que é simplesmente circuncidar é você mexer no prepúcio do pênis do homem. E esse ato de circuncidar-se, ele existe até hoje. Todo homem judeu, ele é circuncidado, porque existe uma tradição que foi lá ainda antes de Jesus,
que todo homem tinha que ser circuncidado, porque era a marca de uma relação com Deus. Então, a circuncisão, ela existe, mas só que desde então, desde a época de Moisés, ele traz a reflexão de que mais importante do que você circuncidar o pênis, a pele do prepúcio do pênis, é você circuncidar o seu coração. Então, ele traz essa circuncisão do coração, e para ele trazer a base dessa circuncisão do coração, ele traz esses primeiros dois versículos, onde ele fala o quê? Que ele fala assim, o que que Deus pede para você? Senão que você tema ele, que você ande nos caminhos dele, e que você o ame e o sirva de todo o coração e de toda a sua alma. Então, ele deixa claro, e aí por fim ele fala, né, que você precisa obedecer aos seus mandamentos e decretos para o seu próprio bem. Então, existem pontos aqui que são importantes que a gente não pode negligenciar nesse momento, e principalmente nessa virada de ano, onde é fato que nossas atitudes serão as precursoras daquilo que nós vamos viver em 2025. Então, 2025 vai ser um ano onde, sim, a bênção do Senhor vai te alcançar, a bênção do Senhor estará com você, só que não vai acontecer de maneira sozinha, vamos dizer assim. Existe e são necessárias algumas atitudes. Então, veja só, se você é importante que você tenha esse entendimento. Quem são as pessoas que vão realmente ter um ano de 2025 abençoado de acordo com esse versículo? Aquele que está atento aos conselhos do Senhor. Então, o primeiro ponto é a atenção, é você realmente olhar para os conselhos do Senhor e verdadeiramente seguir aquilo que Deus tem dito nos seus mandamentos. Aquele que percorre o caminho de Jesus, aquele que percorre o caminho realmente de Deus e que serve a Ele de todo o coração. Aquele que faz a vontade do Senhor e não a sua própria vontade. E esse é um ponto que muitas vezes nós acabamos até pecando. Muitas vezes a gente acaba até mesmo discutindo com Deus e dizer assim, Senhor, mas e eu? Como que eu fico? E a minha vontade? E aquilo que eu preciso? E aquilo que eu quero? Como que fica isso para mim, Senhor? Olha para mim. Muitas vezes nós oramos desse jeito, Senhor, olha para a minha situação. Então, o ponto aqui é que você precisa primeiro agradecer e amar o Senhor e colocar Ele em primeiro lugar. Então, Ele precisa estar acima de todas as nossas coisas materiais, inclusive. Então, o Senhor, Ele é a prioridade na nossa vida. O Senhor é a prioridade em tudo que eu faço. Então, e por fim, é aquela pessoa que atende, né, que atende o Senhor em cada uma das suas atividades, ou seja, que honra ao Senhor todas as vezes que tiver que simplesmente falar com alguém. E lembra do que a gente fala sobre a companhia de Daniel? Pregue o evangelho em todo o tempo, se necessário, use palavras. É uma frase atribuída a Francisco de Assis. Mas essa frase, ela é como para nós, como um norte. Nós nem sempre precisamos pregar a palavra para uma pessoa, mas a pessoa vai sentir a presença de Deus através da sua vida, através das suas atitudes. Então, 2025 tende a ser um ano onde as tuas atitudes serão pesadas, medidas na balança. Olha só que coisa, hein, que Deus acabou de me entregar. Nós vamos ter a nossa vida pesada e medida numa balança, e a balança do céu. Então, de acordo com aquilo que nós vivemos, de acordo com nossas atitudes, é o tanto que você terá de retorno do Senhor. Quanto mais eu faço, é proporcional. Quanto mais eu faço pelo Senhor, mais Ele fará por mim. Quanto mais eu me dedico à obra do Senhor, quanto mais eu me dedico àquela missão do Senhor, mais ele se dedica a mim. Então, nós precisamos realmente arregaçar as mangas. 2025 vai ser um ano de arregaçar as mangas e de lutar pelo Senhor, para que ele possa retribuir isso para nós. Nada virá, olha isso, nada virá, né, sozinho ou por um acaso. Não será acaso, será mérito. É isso que você precisa entender. 2025 é um ano de mérito, de você receber aquilo que você verdadeiramente conquistou, de que você realmente teve a atitude para fazer. Então, o que Deus me fala é que 2025 vai ser um ano de muito trabalho, vai ser um ano de muitas bênçãos, realmente, por quê? Porque você vai
tomar as atitudes necessárias, vai se colocar adiante na obra do Senhor e, naturalmente, você receberá de volta aquilo que você espera, aquilo que você quer, aquilo que você pede. Deus não vai deixar os seus filhos à mercê em 2025. Eu creio que até 2024, Deus veio por pelo menos 2 anos aí, de 2 a 3 anos, ele veio medindo os seus filhos. É medindo mesmo, tá? Colocando na balança, e de novo vem a figura da balança, colocando na balança aquilo que ele espera de cada um de nós. E nós somos medidos durante 2 anos. E a partir de agora, então, de acordo com o resultado dessa medida que Deus trouxe sobre nós, nós começaremos, então, a usufruir de tudo aquilo que a gente pediu ao longo desses 2 ou 3 anos. Cada pessoa teve um tempo, mas os últimos 2 anos foram os anos realmente mais impactantes, onde Deus apertou, de fato, a maioria de nós. Eu me incluo nisso. Então, nós somos apertados. Só que, veja só, a Flávia me relembrou isso ontem, né? Eu tenho dito e tenho dito para todos que eu quero viver o sobrenatural de Deus, de realmente viver sinais, milagres e maravilhas, de realmente ser o protagonista de fazer com que os sinais, milagres e maravilhas venham à existência e se realizem. O que acontece é que, para que eu possa viver esse nível de autoridade, esse nível de intimidade, esse nível de poder de Deus, Deus precisa me provar, Deus precisa me testar, Deus precisa colocar, né, me colocar à prova. E foi o que ele fez durante 2023 e 2024. Eu fui colocado à prova da maneira como ele quis. E eu acredito que muitos de vocês, que são meus filhos, também entraram nessa prova, né, porque eu estou na prova também, entendeu? Então, ou seja, eu entrei na prova e vocês também entraram. Por quê? Porque assim como ele vai derramar sobre mim, ele vai derramar sobre muitos da companhia de Daniel, entendeu? Então, eu acredito que nós vamos começar a viver no ano de 2025 já não apenas os merecimentos que nós temos, mas sim os sinais, milagres e maravilhas começarão a acontecer. Porque, sim, muitos de nós fomos aprovados. Deus fala que houve um tempo de medida onde nós somos pesados, mas a partir de agora, vocês, nós todos, tivemos a nossa aprovação. Alguns podem ser que vão passar por isso novamente, porque foram reprovados. Alguns podem ser que tenham reprovado, mas eu vejo que muitos de nós fomos aprovados. Então, a partir de 2025 será um ano onde Deus vai começar a abrir portas onde não existe, a realmente abrir comportas onde não existe. Vocês têm noção do que é uma comporta? Alguém já foi visitar a maior usina que nós temos no Brasil, a usina que tem lá em Foz do Iguaçu? A hora que eles abrem a comporta daquela usina, é um volume de água que você não tem noção a quantidade. Não existe possibilidade de sobreviver num volume de água daquele se uma pessoa cair ali. Então, o volume de água que abre, quando uma comporta se abre, é algo, não tem nem como dizer que é só extraordinário, é sobrenatural. Porque é um volume de água que ele ultrapassa todos os limites que você puder imaginar de volumes, de quantidade. E é isso que Deus vai fazer conosco em 2025. Ele está abrindo uma comporta lá no céu onde não tinha, para poder derramar sobre a sua vida e sobre a nossa vida as bênçãos que ficaram retidas durante 2 anos. Olha só, isso é uma profecia para 2025 para você. Para que em 2025 você possa receber tudo que ficou retido nos últimos 2 ou 3 anos, alguns 3 anos, alguns 2 anos, vai ser aberto agora, porque Deus vai abrir uma comporta lá no céu que até então não tinha, para poder te abençoar, para chegar até você e que você possa receber diretamente do céu coisas que você não imaginava, porque ficaram retidos, ficaram ali armazenando, armazenando, enchendo, 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 e agora está cheio. Agora não cabe mais no reservatório. E se não cabe mais no reservatório, o que o papai do céu lá tem que fazer é abrir uma comporta para que possa esvaziar. E essa comporta, logo atrás, assim, bem na frente dessa comporta, está você, preparado para receber as bênçãos que você realmente buscou, conquistou e lutou por elas durante 2 anos. Então, 2025 é um ano de merecimento. É um ano de você realmente pleitear, galgar, buscar e realmente viver
aquilo que você buscou durante todos os últimos anos. Amém? Que você receba do Senhor a sua porção deste dia e que você receba aí um grande empoderamento para que 2025 possa ser um ano de grandes portas abertas para você, em nome de Jesus. Que Deus abençoe vocês. Eu passo a palavra aí para o louvor com a Sarina. Shalom, shalom, queridos. Bom dia a todos. Que palavra de introdução, né? Realmente é uma alegria para os nossos corações ouvir o papai essa mensagem logo assim pela manhã com as carinhas amassadas ainda, mas já com o nosso coração aumentando de tamanho de tanta alegria, né? De ver o amor de Deus por nós. Então, meu convite para vocês nessa manhã aqui também, nessa hora, o Senhor possa olhar para os nossos corações e que lá possa estar escrito que Ele é o único digno de todo louvor, de toda adoração, e que ele possa se alegrar conosco também nessa manhã. Vamos então celebrar nesse último domingo desse 2024, né? Nós possamos realmente nos alegrar no Senhor, realmente declarar que ele é único sobre as nossas vidas e que a sua vontade é soberana, né? Sobre todas as coisas e até sobre a nossa própria vontade, como o João também falou agora há pouco. Amém, glórias a Deus, glórias a Deus. Gente, quem tá feliz que hoje é o último domingo de 2024? Eu tô muito feliz, muito motivada. Glórias a Deus, porque aquilo que parecia não ter fim está chegando ao fim. Oh, glórias a Deus. Amém? Amados, hoje a gente tem uma palavra muito especial, algo que Deus entregou assim no meu coração, acerca de declarações proféticas realmente para o nosso ano de 2025, porque eu tenho a convicção de que será o melhor ano das nossas vidas, e eu falo isso com a boca bem aberta, bem grande mesmo, porque eu tenho essa convicção no meu coração, a cada dia eu tenho mais essa certeza. Mas antes de eu liberar essa palavra sobre a vida de vocês, eu quero convidar uma pessoa que hoje vai dar um testemunho muito impactante para nós. Eu vou deixar ela falar primeiro, depois talvez eu, o João, a gente fale aqui acerca da importância, queridos. Vocês vão entender hoje a importância de termos liberdade com a nossa cobertura espiritual e a importância daquilo que o João falou no começo da manhã, do conselho, de buscarmos conselho e do quanto Deus ele se manifesta dentro de uma sabedoria dos conselhos. Amém? Então eu queria convidar a Cibele, porque ela vai falar um pouquinho com vocês agora. Com você. Bom dia, família FIA. Tá ouvindo? Tá. Buscar conselho. Estar debaixo da cobertura da Companhia Daniel, tanto com a Rose quanto o pastor Marcelo, a Flávia, João, os líderes, tem feito diferença na minha vida. Eu tenho alguns testemunhos, mas hoje especificamente eu vou contar um. Eu buscando um aconselhamento com o João faz acho que umas 3 semanas, eu comecei a conversar com ele pelo telefone e de repente Deus me trouxe a lembrança, algo que eu fiz há 10 anos atrás e não tinha a mínima noção do que isso estaria ocorrendo, atrapalhando minha caminhada hoje. E o que aconteceu? Há 10 anos atrás, que vai fazer dia 18 de fevereiro de 2025, meu pai faleceu. E eu cuidava dele e tinha alguns ganhos cuidando dele. Meu irmão me ajudava financeiramente, tinha a pensão dele, tinha a pensão da minha mãe e a gente se virava aqui. E a empresa ainda não tinha decolado com a força que ela tem hoje. Então, quando meu pai faleceu, eu perdi todos os ganhos que eu tinha. E o único dinheiro que sobrou para eu sobreviver foi a poupança do meu pai. Naquela época eram 10 mil reais. E eu, bem devagarinho, tentando rodar minha vida nas massas, fui sobrevivendo daquele dinheiro. Determinado tempo, acho que depois de uns 6 meses, meu irmão fala para mim: quanto tinha dinheiro na poupança do pai? Eu falei: 10 mil. Ele falou: e cadê a minha parte? Eu falei para ele: meu irmão estava muito bem financeiramente, mas muito bem mesmo. Mas independente disso, eu virei e falei assim: eu estou sobrevivendo daquele dinheiro. Ele falou: você não poderia ter mexido na minha parte, porque era minha, eu ia dar para os meus filhos. Ali eu passei uma vergonha muito grande, foi muito constrangedora a cobrança. Eu fiquei uns 3 dias remoendo aquilo dentro de mim que eu não sabia o que fazer. Cheguei no meu irmão e falei: Norberto, me perdoa pelo que eu fiz.
eu não fiz por mal. Foi a única forma que eu tive de sobreviver. Eu fui usando isso para minha sobrevivência. Ele me perdoou naquele momento e vida que segue. E aí eu agora, principalmente nesse tempo de Companhia Daniel, buscando alinhamento. Puxa de um lado, Deus pega da gente do outro, Flávia, João, os pastores, Sibeli é por aqui, Sibeli é por lá. E eu fui me sujeitando a todas as palavras, porque eu tinha convicção no meu coração que eram palavras vindas da parte do Senhor. E então, há 3 semanas atrás, eu falando com o João, me lembrei disso. E aí ele disse: agora eu entendi por que que as coisas não estão fluindo. Se você está no concerto, buscando santificação, é primiciante, é dizimista, é ofertante, está buscando, está fazendo, agora eu entendi. Eu vou usar uma palavra, não me julguem, por favor, mas é a palavra correta, não adianta falar que não. Roubou seu irmão. Na hora que ele falou isso, o impacto voltou para mim. Opa, ele falou então, ele pode ter te perdoado da forma verbal, mas no mundo espiritual, Satanás vai diante de Deus quando vai te abençoar e diz assim, ó, você não pode liberar as bênçãos dela, porque ela ainda está dando legalidade a mim. E ali foi o momento de tomar uma atitude. Então o João disse, não sei se você vai buscar um empréstimo no banco, não sei como você vai se virar para pagar isso. Mas tira Satanás da sua cabeça, porque ele ainda está com essa legalidade sobre a sua vida. E aí eu comecei durante uma semana e 3 dias depois eu tive aconselhamento com a Flávia. E eu falei para ela sobre isso, ela falou, eu não vejo você pegando um empréstimo, mas talvez você consiga parcelar isso. Na hora que ela falou isso, veio no meu coração. Vai parcelar em 20 vezes de R$ 300, mas tome a atitude, porque a atitude, ela ainda até falou, é como o nome no Serasa, quando você vai e negocia, na hora que você negociou, tira seu nome do Serasa. É isso que você tem que fazer. Vai e cumpre esse voto diante do Senhor todos os meses até você liquidar essa dívida, mas tome uma atitude que faça diferença nisso. Coloquei isso no meu coração, até dia 30 eu vou resolver essa questão. Dia 24, meu irmão veio em casa temperar o pernil de todo ano que a gente faz, e eu tive a oportunidade de falar com ele. Então eu cheguei nele e falei, Du, preciso conversar com você. Ele falou, o quê? Eu falei, olha, há 10 anos atrás, quando o pai faleceu, eu peguei uma coisa que não era minha. Era metade minha e metade sua. E eu quero propor com você que você já até me dê o seu Pix, que eu vou começar a pagar esse débito, R$ 300 por mês. Mas eu não posso mais ter isso sobre a minha cabeça. É como uma onda que vem e bate, e ela me diz: você ainda está devendo a seu irmão. E depois da palavra do João, então, isso ficou gritante, porque não é só uma questão de dever ao meu sangue, que um dia eu coloquei na minha cabeça que eu ia pagar. Era tirar a legalidade da mão de Satanás. Isso era a coisa mais importante. Então eu falei para ele, a partir desse mês eu vou te pagar R$ 300 por mês até quitar essa dívida, mas eu preciso tirar isso da minha cabeça. Aí ele olhou para mim surpreso com a minha atitude e falou assim, Sibeli, eu tenho passado por muitas coisas na minha vida. Eu já tive 1 milhão na mão e o ano passado, em dezembro, eu tinha R$ 100 na minha carteira e não podia nem participar do churrasco com a família. Era tudo que eu tinha. Ele falou: o dinheiro a gente ganha, o dinheiro a gente perde, a gente vai e vem. A vida é este movimento. Você não me deve nada. E eu falei para ele, eu só posso não te pagar, deixei bem claro isso, se você me liberar desta dívida. Por enquanto essa dívida não for liberada pela sua boca, eu ainda estou te devendo. Ele falou, fique em paz, só paga os R$ 800, que foi o empréstimo que ele me ajudou numa geladeira, e esses 5.000 você não me deve nada. Então é esse testemunho que hoje eu venho aqui contar para vocês. Por quê? Porque obediência, direcionamento, conselho mudam toda a nossa caminhada. Então, a partir de agora, aí eu peguei, liguei para o João, falei, João, quando você puder, me liga. Aí ele me ligou e eu falei para ele, João, olha o que aconteceu. Eu tive uma dívida de 5.000 perdoada. Mas não era o valor, era o que estava acontecendo na obediência. Buscar os pais, ter uma palavra, se sujeitar a essa palavra, doa o que doer.
e fazer acontecer. Então, eu tomei uma atitude, e na hora que eu ia começar a pagar esse débito, Deus liberou para mim o perdão através da vida do meu irmão. Não tem preço obedecer. E isso tudo vem do quê? Realmente de buscar um alinhamento, de estar fazendo a coisa certa e de acreditar que os nossos pais espirituais, eles realmente cuidam da gente de uma forma muito preciosa. Não só eles, mas a liderança toda. Então, assim, eu sei que eu fui vulnerável e não foi fácil, porque falar sobre roubo não é fácil. Não tinha como usar outra palavra. Mas eu nem estava tão na presença de Deus assim, e hoje, depois de 10 anos, nem tinha noção do que estava acontecendo na parte espiritual. Mas se isso segurava as minhas bênçãos, não seguram mais. O João orou, declarou e falou: Satanás, você não tem mais legalidade sobre a vida dela. E ele disse assim: Sibeli, não vai vir como efeito cascata papum, não é mágica, mas daqui para frente, tudo que estava travado vai vir. E eu quis testemunhar isso porque muitas vezes na vida de cada um de vocês que estão aqui comigo como família, aconteceu alguma coisa em algum momento da nossa vida que ainda Satanás tem legalidade para não deixar a bênção chegar. Então, assim como o João foi comigo, agora os pais vão. Vocês precisando de aconselhamento pequeno, grande, não importa, busquem a nossa liderança. Eles têm uma palavra direto do céu que destrava a nossa vida. E o Senhor, uma semana antes de eu falar com o João, tinha dado uma palavra para mim através de uma amiga minha que é pastora. Deus tem uma chave no céu, no mundo espiritual, que destrava todas as bênçãos. E essa foi a chave que o João entregou na minha mão uma semana depois. É isso. Gratidão. Bem, queridos, eu preciso falar um pouquinho, né? Obrigado, Cibele, por, né, se permitir, por realmente. Isso eu preciso deixar claro para vocês. Nós, eu e Flávia, nós jamais vamos invadir né, a individualidade de cada um de vocês e apontar o dedo dizendo onde está o erro, onde estão os pontos para poder melhorar. Esse é um ponto que eu e Flávia a gente tem muito cuidado, muito critério, porque nós não podemos invadir aquilo que é a individualidade, mas principalmente essa zona onde nós todos temos, que é a nossa zona de segurança. Só que o que acontece é que a Cibele abriu né, o espaço e disse: pai, entra aqui e me ajuda, porque nesse lugar aqui eu não estou conseguindo caminhar e nem enxergar. E aí sim é onde nós podemos, né, falar aquilo que Deus tem para falar. E não pense que é fácil para a gente, né, confrontar um filho da forma como eu confrontei a Cibele, entende? Isso não é simples, não é um negócio fácil. Então aqui todo o mérito para ela, porque ela se permitiu, né, porque ela precisava entender, ela precisava compreender isso. E eu ouso dizer para vocês que ela vai viver os 10 anos que ela viveu com a legalidade do inimigo na vida dela, ela vai viver em um ano. Então serão 10 anos em um. Por quê? Porque pela obediência que ela teve, pela busca que ela teve, entendeu? Pela forma como ela de fato se entregou ao processo. Então, Deus faz aquilo que nós permitimos fazer. E muitas vezes ele nos usa. Mas pode ser que tenha momentos que ele vai usar outras pessoas. E você precisa simplesmente se entregar. E ela quem quis testemunhar, a Cibele que quis testemunhar. Nós jamais diríamos para ela assim, ó, Cibele, agora você testemunha. Não, porque ainda há a etapa da bênção realmente retornar para ela que ainda não aconteceu. Então, ela tá testemunhando, já profetizando, que ela viverá o melhor ano da vida dela em 2025, porque ela só deu o passo agora, há 3 ou 4 dias atrás, que ela sentou com o irmão e falou com ele. Então, você precisa ter esse entendimento que alguns passos são importantes e o que a gente fez no passado, a gente pode ainda estar atrapalhando o nosso presente e atrapalha muito o nosso futuro. Então, aqueles que estiverem realmente dispostos a viver o novo de Deus em 2025, precisam olhar para o retrovisor e ver o que tem ainda que tem que consertar.
porque precisa consertar muitas coisas para que o 2025, o futuro, seja promissor e ele realmente venha com toda a abundância que Deus tem para nós e para vocês. Sibeli, que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, ainda quero ver o testemunho no final de 2025 para dizer realmente foi o melhor ano da minha vida. Amém? Que Deus abençoe vocês. Nós estamos aqui para ajudar vocês. Amém? Amém. Glórias a Deus. Eu tenho convicção que nós ouviremos, testemunharemos juntos essa conquista. E isso que o João colocou, né, queridos, vocês também nos conhecem, sabem o quanto nós cuidamos dessa particularidade de cada um de vocês acerca do testemunho, né? Aqueles que querem testemunhar, eu vejo que o que a Cibele fez, ela rompeu duas coisas no mundo espiritual. Ao chegar diante do irmão, né, e confessar o pecado e dizer, olha, eu estou aqui para restituí-lo e trazendo isso aqui para vocês, porque não é fácil, gente. Não é fácil admitir diante de todo mundo aqui da companhia de Daniel uma falha, um erro, um pecado, por mais que ela estivesse distante de Deus na época, mas você ter que reviver isso é doloroso, é vergonhoso, como ela falou. Mas existem coisas, queridos, que o diabo, ele só vai correr quando nós passarmos pelo apedrejamento. O apóstolo Coraiola, ele fala isso. O apedrejamento, lembra lá nos tempos de Jesus, quando, né, a prostituta foi levada para ser apedrejada? O apedrejamento é esse processo da vergonha, porque eu tenho certeza que para Cibele não foi fácil ela chegar aqui e contar tudo isso. Mas quando a gente chega diante das pessoas e confessa o nosso pecado e mostra o favor de Deus nas nossas vidas, o diabo nunca mais vai poder tocar naquilo ou de alguma forma usar aquela situação contra a pessoa. Então eu tenho convicção que a Cibele vai viver coisas extraordinárias. E um segundo ponto que a gente precisa entender, queridos, a gente precisa ter a compreensão de que a palavra de Deus, ela fala que se nós confessarmos os nossos pecados uns aos outros, Deus é fiel e justo para nos perdoar e nos livrar de todo pecado. Amém? E a palavra, ela está corretíssima nisso. Só que nós precisamos ter a consciência de que alguns pecados que nós cometemos, existe um processo que se chama restituição. Então é como se o ciclo nas nossas vidas só se fechasse depois que nós restituímos aquela pessoa a quem nós causamos o dano. Não tem saída. Você pediu o carro do irmãozinho emprestado, ok? O irmãozinho foi lá, com a maior da boa vontade, emprestou para você. Você vai lá e bate o carro do irmãozinho, certo? Aí você volta, fala: Olha, meu irmão, me perdoa, foi um acidente, eu não quis fazer isso. Teu irmão pode perdoar? Pode. Mas existe uma outra etapa que se chama restituição. Amado, ou você vai ter que pagar o conserto, ou você vai ter que pagar a franquia do seguro, ou alguma coisa nesse sentido. Por quê? Porque o ciclo ele só se fecha depois que você restitui a pessoa. Então, nós precisamos ter essa seriedade em relação aos pecados que nós cometemos. Porque senão a gente começa a viver o que a gente chama do perdão barato. A gente vai lá, peca, erra, pede perdão e fica por isso mesmo. E acha ainda que a pessoa tem a obrigação de te perdoar só porque você pediu perdão. Queridos, isso nem estava na pauta. Amém? Não estava na pauta, eu não ia falar nada sobre isso. Mas se eu estou falando aqui é porque talvez algumas pessoas precisam ter o conhecimento, porque eu vejo que, como a própria palavra de Deus fala, o povo perece porque falta o conhecimento. E tem pessoas que falta o conhecimento acerca dessa terceira etapa do arrependimento. A primeira etapa é nós nos arrependermos diante de Deus e diante dos homens. A segunda etapa é nós confessarmos com a nossa boca, falarmos o que nós fizemos. E a terceira etapa é a restituição. E para cada tipo de pecado existe um tipo de restituição. O pecado do roubo, o pecado do dano, o pecado onde fisicamente, financeiramente a pessoa foi lesionada, isso precisa acontecer. Porque quando nós não restituímos,
nós deixamos uma brecha onde Satanás vai usar isso contra as nossas vidas. Então, como o João falou, talvez algumas pessoas aqui, você precisa aproveitar, hoje ainda é dia 29. Nós temos 29 inteiro, 30 inteiro e 31 inteiro. Você tem 3 dias ainda. Para quem sabe, né? 3 dias foi o período que Jesus morreu e ficou morto para depois ser ressuscitado. Amém? E talvez profeticamente é isso que Deus está querendo dizer para você. Esses últimos 3 dias desse período que foi um período tão desafiador nas nossas vidas, que foi o ano de 2024, talvez você ainda precisa fazer uma faxina mental, espiritual e emocional e entender não mais agora quem foram as pessoas que te feriram e o que você está carregando, mas entender quais foram as pessoas que você feriu, que você causou algum dano e o que você precisa fazer para que você possa restituir de alguma forma esse dano na vida das pessoas. Amém? Eu tenho convicção que se você se permitir, assim como a Cibele se permitiu, eu tenho convicção que o Espírito Santo está pronto para tocar na sua vida, preparar o seu coração para restaurar a sua vida, para que você possa realmente começar 2025. Não com, sabe, a página, quando a gente borra e apaga com a borracha, que fica aquelas marquinhas? Não. Deus tem uma página em branco, nova, limpa, para que você realmente possa escrever uma nova história a partir de 2025 na sua vida. Amém? Pai, eu quero diante dos homens, do olhar dos homens, diante, Pai, dos anjos, diante, Pai querido, dos principados, dos arcanjos, das potestades, dos tronos celestiais, colocar de uma forma muito especial a vida da Cibele, Pai, porque ela veio aqui diante dos homens confessar aquilo que ela havia cometido. E que não haja, Pai amado, nenhum julgamento sobre a vida dela, porque o Senhor mesmo a julgou e o Senhor mesmo a liberou. E nós estamos agora, Pai querido, como cobertura espiritual, liberando a Cibele de todo dano, de todo custo, de todo prejuízo. Pelo contrário, Pai amado, nós estamos agora liberando uma palavra de prosperidade e de avanço, porque aquilo que o inimigo ainda tinha autoridade ou brecha para tocar na vida dela foi fechada em definitivo, Pai. E nós decretamos, como um decreto apostólico irrevogável, que 2025 será o melhor ano da vida da Cibele. E ela terá isso como um testemunho, um memorial na vida dela pelas gerações que virão após ela, Pai. Nós declaramos assim em nome de Jesus e te pedimos, ó Espírito Santo de Deus, que aquilo que ainda precisa ser efetuado, confrontado no coração das pessoas que estão aqui nessa manhã, que o Senhor tenha liberdade para agir sobre a vida de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amados. Glórias a Deus. Então vamos lá, porque eu quero compartilhar com vocês, queridos, aquilo que Deus trouxe ao meu coração acerca desse próximo ano de 2025, né? Quando a gente organizou aqui a última agenda, né? E o João acabou ministrando no domingo passado e ficou certo de eu ministrar nesse domingo. Deus trouxe muito forte para mim sobre declarações proféticas, né? E eu sempre falo assim, eu sou uma apóstola, né? Deus me incumbiu esse chamado, esse é o meu ministério principal. Mas Deus tem movido muito o meu coração de forma profética. E Deus tem me dado a graça e o discernimento, e eu creio que isso vem muito através das nossas experiências e da maturidade que nós vamos desenvolvendo com o Senhor, de trabalhar de uma forma profética alguns decretos sobre as nossas vidas. E amados, eu quero compartilhar com vocês aquilo que Deus trouxe no meu coração, porque eu já tenho feito esse decreto, né, que 2025 vai ser o melhor ano das nossas vidas. Mas eu quero que você entenda que isso não está pautado apenas no meu coração ou numa percepção da Flávia. Eu quero que você entenda que existem palavras proféticas que vão nos respaldar ao longo de todo 2025.
para que vocês realmente possam, junto com o Senhor, construir esse novo ano. Fazer desse novo ano um marco. É isso que eu quero que você entenda. Que 2025 vai ser um marco no seu calendário. Quando você olhar os anos, quando a gente conta as histórias da nossa vida e a gente conta, ai, porque no ano tal, porque no ano tal. Pois 2025 vai ser esse ano tal das nossas vidas. Vai ser esse ano onde você vai falar, porque no ano de 2025 o Senhor fez isso, o Senhor fez aquilo, o Senhor proporcionou tais e tais coisas, e isso se tornar um memorial na sua história. Eu quero desafiar vocês, queridos. Deus começou a falar para mim da importância dos diários, né? Vocês sabem que eu sou a mulher do caderninho. O João de vez em quando quer fazer uns limpa e ele quer jogar meus caderninhos fora. E eu falo, deixa meus caderninhos. Eu tenho um lugar aqui que eu falo, meu Deus do céu, vai chegar um tempo na minha vida que a biblioteca, a parte maior da biblioteca vai ser a dos caderninhos, entendeu? E eu vou deixar os caderninhos para as próximas gerações. Se minhas filhas não quiser, aí tem os netos, se os netos não quiser, vocês doam para algum museu, tá bom? Mas tem muita coisa que Deus ele revela para mim e que a minha ação é registra, porque o caderno ele é um registro. E eu quero te fazer um desafio. E isso não cabe só para as mulheres, porque às vezes a gente acha que é coisa de menina, né? Porque lá na infância, lá na adolescência, as meninas fazem o diário do amor, do coração, né? Aquela coisinha. E daí a gente passa a achar que isso é coisa de menina, mas eu quero dizer para você que se a gente for lá a Bíblia, a maioria dos livros aqui, se não todos, foram escritos por quem? Por menina? Por mulher? Não. Foram escritos por homens. Aliás, Léo Ogata. Esta noite eu tive um sonho com você. Eu sonhei que nós estávamos sentados como se fosse uma espécie de um café. Um café. Estava eu, você e tinha uma outra pessoa, mas eu confesso que eu não consigo me recordar quem é esta outra pessoa. Me parece que é alguém da companhia de Daniel, mas eu não consigo ter a clareza de quem é que estava conosco. A gente estava numa mesa, um café normal. Eu lembro que era um café ao ar livre, porque eu lembro que a gente sentou, era uma mesa branca. E eu gosto de falar os detalhes, porque depois Deus ele vai revelando muitas coisas através dos detalhes. Era uma mesa branca redonda, e eu sei que é ao ar livre porque a gente sentiu o sol na nossa pele, ok? E eu estava com os meus livros, que não era Vida Inabalável, tá bom? Já era outro livro, ok? Eu estava com os meus livros assim, ó, eles estavam em pé, empilhadinhos assim. Eu estava meio que mostrando para você os livros que já eram livros novos, já não era mais Vida Inabalável. Essa noite recebi uma palavra profética sobre isso também. Fui dormir com a palavra profética, né? E aí você falava assim para mim: por onde você imprimiu seus livros? E aí eu falava que era pela editora do Servo, que é a editora do nosso apóstolo Coraiola. E você falava assim: é porque meu livro está pronto. E eu tinha pensado em editar ele pela editora, uma outra editora que você falava o nome. E eu falava assim: "Não, Léo. O teu livro, ele precisa ir para as nações através de uma editora que esteja realmente conectada com o propósito de Deus. Então eu vou te colocar em conexão com a pessoa responsável e você vai editar o seu livro pela mesma editora que eu estou editando, que é a editora do Servo. Então, Léo, você coloca os seus dedinhos para trabalhar, porque eu creio que 2025 Deus vai te entregar um livro. Amém? Deus vai te entregar um livro para você escrever. E esse livro, depois a gente vai conversar, porque em nome de Jesus, se Deus confirmar no seu coração, você vai editar ele pela editora do Servo. Amém? Então, amados, eu quero desafiar vocês dentro desse propósito, para que em 2025 você possa escrever o livro da sua vida. Como? Você vai comprar um caderno novo e isso serve para os homens também, homens. Você vai comprar um caderno novo. E esse caderno, ele não vai ser um diário de oração. É isso que eu quero que você entenda. A direção de Deus não é para ser um diário de oração. Se você tem o teu diário de oração, ok. Se você tem o teu caderno que você anota as suas mensagens, eu sei que o João faz isso. O João tem o caderno dele que fica junto com a Bíblia que ele anota as mensagens,
tanto quando ele está ouvindo, quanto ele vai ministrar. Mas não é esse caderno que você vai anotar as mensagens, que você vai anotar as suas orações. É um caderno como se fosse um memorial. O que que você vai escrever nesse caderno? Não o que vai te acontecer. Você vai escrever nesse caderno o que te aconteceu. Então, hoje, dia 29 de dezembro, nossa, durante o culto eu recebi uma palavra profética de que eu vou editar um livro e que eu preciso lançar esse livro. Aí sabe o que você vai fazer? Imprime. Gente, eu quero convidar vocês para vocês serem criativos e proféticos. Vai lá na impressora, imprime a imagem de um livro e cola isso no seu caderno. Sabe? Recebeu, sei lá, um aumento, imprime um dinheiro, coloca o dinheiro lá. Porque eu quero convidar vocês, queridos, para que nós possamos achar não, para que nós possamos nos mover de forma profética, mas também registrando no livro da nossa vida tudo aquilo que Deus vai fazer conosco em 2025. Não é o caderno da gratidão também, não é pra você, ai, as 3 coisas que você é grata no dia. Não, não é isso. Porque depois aquilo lá vira um trem sem sentido. Não. Aí nesse dia 29, dia 30, não aconteceu nada de diferente. Você vai lá e escreve. Fala, ó, um dia comum como outro qualquer. Um dia ordinário na minha vida. Almocei, jantei. Não aconteceu nada de interessante. Mas estou aqui registrando que eu vivi esse dia. Amém? Fazer o concurso cultural. O caderno mais bonito no final do ano vai ganhar um presente. Concurso cultural da Companhia de Daniel. Vamos ver se o povo vai ser criativo e profético nesse ano. Amém? Então, amados, essas declarações proféticas, elas são princípios que vão nos guiar ao longo de 2025. Vai guiar o quê? As nossas orações, as nossas decisões e as nossas ações. Porque tem gente que ora, mas não decide. Tem gente que decide, mas não age. Tem gente que age, mas não ora. Vocês entenderam a chave? Olha aqui para mim, vou repetir. Eu sei que o culto tá ficando gravado, mas você já anota aí no seu caderno, ok? Esses princípios, essas declarações proféticas sobre a sua vida é para guiar as suas orações, decisões e ações. Por quê? Porque tem gente que ora, mas não decide. Fica em cima do muro, não sabe se vai, se vem. Tem gente que decide, mas não age. Ah, eu vou comprar a bicicleta, mas não vai lá na loja, não entra no site da Amazon, não entra no Mercado Livre para comprar. Mas tem gente que age, mas não ora. Ou seja, faz pela força do próprio braço. Então nós precisamos de direção para as nossas orações. E esse é o caminho correto. Primeiro você ora. Mediante a tua oração, você vai decidir o que você vai fazer. Mediante a tua decisão, você vai agir. Amém? Todo mundo aqui comigo? Então vamos lá, vamos acelerar aqui, porque são 5 declarações. Por que 5? Não sei. Deus mandou ser 5. Só que depois que eu fiz as 5, aí eu entendi. Não é 2025? Não é 5? Então 2025, 5. Ok? 5 declarações proféticas para 2025. Anota aí, a primeira declaração, ela está pautada em Salmo 34:19. Salmo 34:19. Anota no seu caderno. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Eu falei, Deus, a gente já começa assim. Aí Deus falou assim: a gente começa assim para preparar, porque depois só vem coisa boa. Eu falei, oh, glória a Deus. E ontem eu estava falando, como o João mesmo comentou, eu estava falando isso com o João. Gente, não pensem que às vezes a gente não entra, a gente também não questiona as coisas. Não pense que às vezes a nossa fé, ela não sofre um impacto. Não é porque nós somos líderes da Companhia de Daniel, não é porque nós somos apóstolos,
que nós somos, né, tipo, intocáveis, ok? Eu creio que nós somos inabaláveis no Senhor, mas em alguns momentos é igual o bambu, dá aquela chacoalhada. A gente dá uma envergada. E ontem eu e o João, a gente conversando sobre isso, e aí me veio muito forte. Eu falei, João, você só precisa entender uma coisa, meu amor. Você tem pedido a Deus para você viver em uma dimensão que poucos pedem, que poucos ousam pedir. Você tem profetizado e falado que você quer viver sinais, milagres e maravilhas. Você tem falado que você quer andar sobre as águas. Então você não quer nem curar o enfermo. Você não quer nem levantar o paralítico da cadeira de roda. Você já quer ir aonde? Andar sobre as águas. Ok? O único relato que a gente tem de alguém que andou sobre as águas foi Jesus e Pedro, que logo afundou. Então, olha o nível que você está querendo viver com o Senhor. Então, eu preciso te dizer algo, meu amor. Você vai viver aflições, tentações e provas que nem todos vão viver. Então, a corda com você, ela vai estar sempre esticada. Sempre. Não vai ter corda frouxa pro seu lado. Porque o nível que você está pedindo para viver com o Senhor exige assim, ó, a corda esticadinha. E aí eu falei para ele, eu falei, essa aflição que você está passando agora, ela em breve se resolve. Amém? Eu creio que é só uma etapa. Vai se resolver, mas vai acabar? Outra. E vai vir outra mais fácil? Não. A gente sabe que não. Só que a palavra de Deus, ela nos traz uma promessa, queridos. É isso que eu quero que você entenda, que para 2025, o ano vai ser desafiador. Por quê? Porque 2025 é um ano de avançar e conquistar. Todo o avanço, toda a conquista, né? Todas as portas que estavam fechadas, muitas delas se abrirão. Mas quando nós estamos em um processo de conquista, o esforço é maior. O que vocês acham? Que o povo mais trabalhou enquanto estava no deserto ou quando eles entraram em Canaã? Gente, enquanto eles estavam no deserto, o maná vinha na mão. Eles só precisavam abrir a tendinha assim, olhar para o lado de fora que o maná estava ali. Presta atenção nisso, povo. Todo mundo assim, eu não quero mais viver do maná. Ok, tá preparado para ralar? Porque o maná no deserto vinha na mãozinha do povo. O povo não precisava fazer esforço. Eles acordavam de manhã, ia lá e recolhiam o maná. E na Terra Prometida? Na Terra Prometida tem gigante, na Terra Prometida tem inimigo, na Terra Prometida tem feras. Para eles comerem algo, eles tinham que colher, eles tinham que se esforçar, eles tinham que guerrear, eles tiveram que caçar. Ele não tinha as codornizes que vinham na mãozinha, não tinha o maná que vinha na mãozinha. Eles tinham que trepar em cima das árvores para pegar os frutos. Eles tinham que caçar os animais. Então, entenda, queridos, que fecha um ciclo nas nossas vidas, mas se inicia outro. E 2025 é um ano de avanço, é um ano de conquistas, mas isso vai exigir de nós o quê? Esforço. Só que existe uma promessa lá no Salmo 34:19. Muitas são as aflições de quem? Do justo. Se você está se sentindo aflito, se você sofre aflições, olha que bênção de Deus. Isso quer dizer que Deus te chama de justo. João Cobal, você é um homem justo. Eu te conheço. Eu convivo com você há 32 anos. E se tem algo que eu admiro em você, meu amor, meu apóstolo, meu líder, é a justiça. Você é um homem justo. Então, a palavra de Deus fala que muitas são as aflições do justo. Mas, ai que lindo, gente. Mas o Senhor as livra de todas. Então, tendem bom ânimo, queridos, porque haverão aflições? Haverão. Nós seremos pressionados, seremos forçados, sim, mas o Senhor nos livrará de todas. Quem aí levanta a mão? Quem quer ser promovido na empresa? Quem quer ser promovido? Quem quer ir para um próximo cargo? Ó, Marcelo, Gisele, Sirlene, a Mel, o Léo. Quem mais, gente? Levanta a mão quem quer uma promoção.
o Rafa, Dani. Não quer promoção? Ai, não, pelo amor de Deus, Dani, tenha santa paciência. Não, né? Não vai ter justificativa para mim. Gente, para quem quer ficar no lugar, quem quer ficar, uai, que você quer demissão, é só você pedir demissão. Dani, não fala besteira no ao vivo, porque daí você vai ouvir besteira. Ok? Então, você quer demissão, é só você pedir, não tem que ficar esperando. Ó, oração para tomar decisão e ação, ok? Se você quer ser demitido, por que que você vai ficar esperando? É só você pedir demissão. É simples assim, ok? Quem quer promoção, gente, eu quero te dizer, se você quer ser promovido, se prepare. Por quê? Porque você vai ter aflições. Adaptar-se a um novo cargo, a um novo chefe, a um novo time. Se você vai ser promovido, quer dizer que você vai estar num nível acima. Isso quer dizer o quê? Você vai ser mais exigido, você terá mais responsabilidades. E quanto mais responsabilidades, maior é o nível de exigência. O povo só pensa no salário, né? Meu salário vai aumentar, meu FGTS vai aumentar, o meu vale vai aumentar. O povo só pensa nisso, esquece do esforço. Ok? Quem aí quer casar em 2025, levanta a mão! Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. Essa semana, eu conversando com a Thaís vira e fala assim: eu perguntei, mas quantos anos sua irmã tem? Ela falou 40. Eu falei, meu Deus, eu achei que ela tinha 25. Porque a irmã dela é assim, ó, linda. Não tem uma ruga. Aí ela falou assim, mas também não tem nem filho nem marido. Ó a Cibele, gente. Vê se a Cibele tem uma ruga na testa. Não tem. Então, você quer casar? A mulherada quer casar? Ah, quero te dizer, se prepara para ralar, entendeu? Em todos os sentidos. Homem, vocês querem casar? Se prepara, porque a responsabilidade aumenta, ok? Então, meus amores, casamento também é aflição. Não adianta falar que não. Quem é casado aí, não tem hora que você fala assim, meu Deus, o que eu vou fazer na minha vida? Não. Por quê? Ferro com ferro se afia. Então, nós passamos por esse processo. Quem quer mudar de cidade? Né, Pastor Marcelo e Rose, Márcio, Cris, Sirlene. Ó, pergunta para Renatinha, está sendo fácil? Não está sendo fácil. Não está sendo fácil. Gente, mudança. Falei para Rê, falei, Rê, no mínimo 6 meses para adaptar-se a uma nova realidade. Tudo muda. A casa muda, os vizinhos mudam, o barulho muda. A gente está acostumado com o barulho da vizinhança, aí mudou, é outro barulho. A gente está acostumado com o supermercado, mudou, é outro supermercado, são outras pessoas. Quem aí, que a Dani já sinalizou, quem aí que é empresário, autônomo, que quer crescer? Ah, eu quero faturar muito, eu quero faturar os meus milhões. Todo mundo, né? Aham. E a responsabilidade? Ter que pagar uma DARF de 100 mil reais. Pô, vai xingar. Ah, mas eu quero pagar uma DARF de 100 mil. Até você ter que pagar a DARF de 100 mil. Aí você vai xingar. Você vai falar, meu Deus, olha o tanto de imposto dá para eu comprar uma casa por mês. Então, queridos, preparem-se, porque 2025 será um ano de aflições. Mas o Senhor está nos respaldando. Ele está dizendo que ele vai nos livrar de todas. Não é de algumas, ele vai nos livrar de todas. Somos muito afligidos, mas jamais seremos abatidos. Então, entendam algo. Nós estamos sendo levados a um nível de fé que vai nos exigir cada vez mais maturidade emocional e espiritual. Amados, nós não temos mais tempo para pequenas briguinhas. Nós não temos tempo mais para pequenas discussões. Nós não temos tempo mais para guerrinhas. Não temos. E eu estava falando com a Thaís esse final de semana.
Ó, ao meu favor, eu fiz Botox há mais de 2 anos atrás, tá bom? Isso é coisa do inimigo, tá, Fabiana? Isso aqui é creme, ó, estica, estica. O João sabe, eu não fico assim, fazendo assim, com os creme, ó. Ó, estica, estica, estica. Eu vou fazer Botox daqui a pouco, entendeu? Mas ao meu favor, mais de 2 anos que eu não faço Botox. É porque o João, gente, é uma benção na minha vida, entendeu? Eu oro, eu peço pros anjos ministrar, gente. Eu peço até pros anjos ministrar minhas rugas, tá bom? Vocês não têm anjo? Eu tenho anjo. Anjo do skincare. Anjo dermatologista. Gente, pelo amor de Deus! A gente tem que usar os anjos para tudo nessa vida. O povo quer usar anjo só para curar câncer. O mesmo anjo que cura o câncer deixa a tua pele viçosa. Quero te dizer isso, tá bom? É o mesmo anjo. Dá o mesmo trabalho para ele. Aliás, dá menos trabalho para ele. Amados, entendam uma coisa. Até esqueci o que eu ia falar. Tá vendo? Ah, já sei. Eu tava falando com a Thaís e vocês precisam estar cientes disso. Sabe o que que eu gosto? Eu gosto de aconselhar igual a Cibele. Eu quero que vocês me tragam problemões pra gente ter que resolver. Porque o que não dá mais é pra gente ficar se lamentando ou a gente ficar se naquele processo de mimimi com as coisinhas do dia a dia. Vocês estão entendendo isso? Então, amados, nós precisamos entender que para esse novo nível de unção, esse novo nível de conquista que nós vamos viver, nós precisamos de maturidade espiritual. Para quê? Para avançarmos, para não temermos diante do inimigo. Amém? O João tá me lembrando uma coisa aqui, ó, verdade. Na Tá vendo que é bom a gente participar desses seminários doido aí que tem? Eu fui participar do seminário lá da ministração dos anjos, tá vendo? Ó, eu falei dos anjos. Aquele encontro que teve dos ministros de anjos. E lá eu recebi uma unção da mulher do Henrique Schmidt, da Linda. O nome dela é Linda, gente. A mulher tem mais de 60 anos. A mulher é esticada. A mulher não tem uma ruga. E eu não sei o que que aconteceu, que ela veio falar comigo, e não sei o que, não sei o que, a gente começou a falar sobre isso, e ela falou assim pra mim, ela falou assim que há uns anos atrás ela recebeu uma unção da juventude. Um pastor lá dos Estados Unidos que ministrou, 15 anos atrás, ministrou. Tanto que o Henrique confirmou, né, que ela tem a mesma aparência de 15 anos atrás. Diz que ela nunca fez botox na vida, gente. É assim, ó. Você olha e fala, ai, não é possível. Tem que ter fé para acreditar. E ela liberou sobre a minha vida essa mesma unção. Então, eu estou aqui, ó, com a unção da juventude. Ó, que lift o quê? Vamos pedir para os anjos fazer. Depois a gente vai orar para a mulherada aí, ó. Vamos orar liberando essa unção da juventude. Amém? Então, escreva aí, ó. Em 2025, eu posso ser afligido, mas jamais abatido, porque o Senhor me livrará de todas as aflições. Amém, amados? Amém? Segunda declaração profética para 2025. 1 Coríntios 13, 4. Isso aqui vai trazer responsabilidade especialmente para a companhia de Daniel. Então, discípulos amados da companhia de Daniel, teremos trabalho e responsabilidades para 2025, ok? 2025 marca em nossas vidas, especialmente para a companhia de Daniel, amor, paciência e bondade. O que está lá em 1 Coríntios 13, 4? O amor é paciente, o amor é bondoso. Então prestem atenção. Prestem atenção que vocês vão entender a profundidade dessa passagem aqui, desse versículo que está sendo liberado. Queridos, às vezes a gente acha que o amor, ele é aquele processo, porque também a gente, né, fica talvez nas historinhas de Disney, de conto de fadas, a gente acha que o amor é aquela coisa linda, platônica, né? Coraçõezinho saindo assim. Eu vi a Karina fazendo assim, né? Vamos ver se vai sair aqui coraçãozinho para vocês aí. A gente acha que é só isso. Mas o que Deus ministrou muito forte? 1 Coríntios 13, 4.
que Deus ministrou muito forte ao meu coração acerca deste amor aqui que Paulo está falando conosco lá em 1 Coríntios? Este amor, ele é um amor que nos conecta à coragem e à ousadia. O João precisou ter coragem, e é por amor a Cibele que ele falou, que ele confrontou ela do jeito que confrontou. Eu falei isso pra ele. Eu falei, amor, talvez ele poderia ter passado a mão na cabeça da Cibele. Ter falado assim, não, Cibele, tá tudo bem, fica tranquila. Só que isso teria impedido ela de acessar um portal de liberdade. Então, queridos, vocês entendam uma coisa. Não vá achando que é prazeroso para mim e para o João quando nós precisamos confrontar vocês e falar algumas verdades. Esses dias eu tomei um café com a Mirella, né, Mirella? Foi fácil? Para ela, não. E para mim? Gente, também não foi. Não é por quê? Porque nós amamos vocês. Mas entendo que por amor, esses dias eu falei isso para uma pessoa também. Eu falei, olha, entenda uma coisa, é porque eu te amo que eu tô falando tudo isso que eu tô falando pra você. Porque nenhuma outra pessoa vai ter coragem de falar o que eu estou falando do jeito que eu estou falando. Então, é preciso amor. E este amor para 2025 é um amor de coragem, é um amor de ousadia. Por quê? Porque nós precisaremos agir sem medo. E o que está escrito lá em 1 João 4,18? O verdadeiro amor lança fora todo o medo. Então, muita gente acha que o contrário de amor é ira, é raiva. Mas eu quero dizer para você, o contrário de amor é medo. Porque a palavra de Deus está me respaldando disso. O verdadeiro amor lança fora todo o medo. E aí eu quero te perguntar, o que você deixou de fazer em 2024 por medo? Comece a fazer uma lista. Vai ter gente que vai virar a página do caderno. Vai ter gente que vai virar a página do caderno se começar a fazer uma lista daquilo que deixou de fazer por medo. Só que sabe qual é o problema do medo, queridos? É que o medo, ele alimenta em nós a incredulidade, enquanto o amor vai alimentar a fé. Flávia, como assim? Amados, entenda uma coisa. Se você ama verdadeiramente a Deus, você não duvida. E isso é fé. Posso ouvir um glória a Deus, aleluia, glórias ao Senhor. Posso ouvir um grito em oração de línguas. Amados, entendam isso. Deus está nos convocando para um nível de amor que nos tornará imparáveis. Sabe quanto você será imparável? Quando você verdadeiramente amar ao Senhor. Sabe por quê? Eu sempre lembro do apóstolo Coraiola. Quando ele conta a primeira vez que Deus o convocou para o Shabat. Ele diz para nós, né? Ele estava no mesmo lugar lá onde Pedro foi confrontado por Jesus, lá em Israel. E lá Deus falou para ele: Coraiola, você me ama? E ele falou: Claro que eu te amo, Senhor. Então ele falou: Então você vai parar 1 ano e ficar só na minha presença. Amados, hoje, eu tava falando isso pro João. Hoje, pro apóstolo parar hoje vocês conhecem ele, ok? Há 12 anos, há 14 anos atrás, 13 anos atrás, eu, o João, conhecia mais na intimidade, talvez alguns aqui, né? Superficialmente. Hoje, pro apóstolo parar, hoje, para ele não precisa mostrar para Deus que ele confia. Porque hoje ele já tem uma estrutura física, financeira, em nível de ministério, de pessoas que o apoiam, que acompanham ele, que hoje ele parar por 1 ano já não é mais desafiador para ele.
Pelo contrário, dessa vez vai ser um Shabat mesmo, vai ser um tempo de descanso para ele ir para o próximo nível, ok? Mas, queridos, há 14 anos atrás, há 13 anos atrás, quando ele precisou parar, eu e o João, na época, a gente morava em Palmas. Então a gente sabe exatamente o que ele vivia. Ele tinha um filho fazendo, os dois filhos fazendo faculdade, ok? Ele tinha 3 casas para manter. Na época não existia praticamente internet. Todos os seminários que ele fazia, tudo era presencial. Ele não tinha livro dele, ele não tinha canal do YouTube para poder ser remunerado, ele não tinha canal do Instagram para poder divulgar os negócios, não tinha nada disso. Ele dependia 100% das viagens dele. Então, quando ele parou há 13 anos atrás, amados, ele só parou por uma coisa, não é porque ele teve coragem. Ele só parou porque ele amou a Deus acima de todas as coisas. E é isso que você precisa entender. Para 2025, Deus vai te chamar para amá-lo acima de todas as coisas. Porque este verdadeiro amor foi o que o João falou no começo da manhã. Na medida que você semear, na medida que você se entregar ao seu chamado ministerial, na medida que você fizer por Deus, Ele vai fazer por você. Mas para isso, você vai precisar de amor. Amém? Paciência. Por quê? Porque nem todas as respostas virão da forma como você espera ou no tempo em que você deseja. Ok? Quem pode abrir para mim Salmo 40 e ler os versículos do 1 ao 3? Vou pedir para o pastor Marcelo, que tem a voz de muitas águas. Salmo 40, leia para mim, pastor, do 1 ao 3, por favor. Bom dia, shalom para vocês todos. Estão me ouvindo? Tá. Perfeitamente. Deixa eu só pesquisar aqui no Salmos 40. Essa voz de muitas águas aí sempre me pega, né? Tô chegando lá, tá? Amém. Peraí. Salmos. Peraí. Só um minutinho, tá? Senão eu vou pegar a Bíblia física aqui, tá bom? Salmo 40, 1 a Flavinha, 3. você é uma bênção, viu, Flavinha? Gente, ó, o guerreiro não anda sem espada. Ô, Flávio, vou pegar a Bíblia física aqui, tá? Tá, senão eu já abro aqui e leio. Não, minha amiga, peraí, isso aí é comigo. Você passou para mim, é comigo mesmo. Salmos 40, aqui a Bíblia aqui. 40 o quê? Eu vou ter paciência, tá, Marcelo? 40, de 1 a 3. Vamos lá, achei aqui, ó. Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Amados, olha para mim aqui. O poço de lama que você está hoje não é para que você se afunde e seja consumido. Quem aí tá na sensação de que tá numa areia movediça? Parece que quanto mais tenta se andar para frente, parece que mais é puxado para trás. Mais é puxado para o fundo. Tem gente que só tá aqui, ó. Não pode nem abrir a boca para falar, porque se falar, tá aqui, ó. Só o respirinho assim, ó. Tem gente que tá assim, ó. Nem a boca para falar não pode mais. Mas entenda que esse atoleiro que você está, que pode ser emocional, que pode ser espiritual, que pode ser financeiro, esse atoleiro que você se encontra, ele tem um objetivo. Só que para isso você vai precisar esperar pacientemente no Senhor. Qual é o objetivo? É te exaltar? Não.
O objetivo está lá no versículo final do 3. Muitos verão o que ele fez, temerão e confiarão no Senhor. Amados, o testemunho que você está gerando na sua vida não é para que você seja exaltado. É para que através da sua vida, através do testemunho que está sendo gerado na sua vida, outras pessoas sejam impactadas e outras pessoas sejam atraídas ao Senhor pelo seu testemunho. É aquela coisa que a pessoa vai olhar e vai falar assim: meu Deus, aconteceu isso com a Dani? Meu Deus, eu quero esse Deus que está servindo ela. Aconteceu isso com a Lisandra. Gente, essa semana eu recebi isso. Eu recebi esse testemunho. Eu não falei ainda com essa minha discípula, mas eu recebi esse testemunho. A pessoa pediu para eu não contar porque ela ainda está com vergonha. Mas uma pessoa me chamou na internet. É o ápice do orgulho do pai e da mãe espiritual. A pessoa me chamou pelo Instagram e falou assim: olha, tal pessoa é uma discípula aqui nossa da Companhia do Daniel. Tal pessoa tem sido uma mulher de Deus tão forte na minha vida que eu estava afastado de Deus, eu estava brigado com Deus. Mas ela falou assim, e não é que ela fica pregando para todo mundo, não, não é isso. É que a forma como ela se comporta me deixou tão constrangida que me atraiu a Deus. Ela falou, por conta disso, eu comprei o seu livro e por conta disso eu vou participar agora do desafio das mulheres de Provérbios. Isso é testemunho. E você precisa entender que essa sensação que você tem, que parece que você está sendo puxado para baixo, não é para exaltar você, mas é para exaltar o nome do Senhor através do testemunho que ele vai gerar. Amém? Mas também precisaremos ser bondosos. O que que é essa bondade? Eu fui buscar lá no dicionário, gente. Sabe o que que é bondade? Bondade é a inclinação para fazer o bem. Ou seja, se por um lado nós lutamos contra o pecado, que é a nossa inclinação para fazer o mal, Deus está dizendo para você que você precisa inclinar o seu coração para fazer o bem. Então, em 2025, nós seremos despertados a olhar as pessoas com os olhos de Deus, e isso vai atraí-las para o Senhor. Amém? Isso vai atraí-las para o Senhor. Amém, gente? Quem aí? Esperar com paciência, trabalhar o amor, porque através do amor todo o medo será lançado fora, você não será mais impedido e nem ficará mais paralisado. E a bondade do Senhor na sua vida, para que você possa atrair as pessoas à presença dele, por conta da forma como você vai tratar as pessoas. Amém? Terceiro decreto. Filipenses 4:4. Filipenses 4:4. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi: alegrem-se. Em 2025, a alegria será a nossa marca. Deus falou para mim como uma tatuagem. O que que acontece com uma tatuagem? Dependendo do lugar onde ela está exposta, ou ela foi colocada, aonde a pessoa chega, aquela marca chega com ela. Se você colocar uma tatuagem na mão, no dedo, você colocar aqui na testa, ó, escrever aqui na testa, o que que vai acontecer? Aonde você chegar, aquilo chega com você. E é isso que Deus está decretando sobre as nossas vidas para 2025, amados. A alegria, ela será a nossa marca. E uma coisa que Deus falou muito forte no meu coração, até aquelas pessoas mais sérias, mais introspectivas, mais compenetradas, elas passarão a viver a leveza da alegria. A leveza da alegria. O Senhor nos dará muitos motivos para nos alegrarmos. Amém? Aleluia, glória a Deus. Quem aí quer ter muitos momentos de alegria? Quem aí quer fazer da alegria a sua marca? Pois nós teremos essa oportunidade, mas você deverá treinar os seus olhos e a sua mente para isso. Porque qual é o grande problema?
Se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será mau. Porém, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. Os seus olhos precisam estar treinados para reconhecer a alegria do Senhor em todos os momentos. E aí Deus falou muito comigo que esta é uma questão que nós precisaremos nos esforçar. Não vai depender do Senhor. Tem coisa, gente, que depende de Deus, tem coisa que é da nossa responsabilidade. E aí Deus me fez eu lembrar de algo muito interessante que está lá na neurociência. E eu fui buscar esse recurso para trazer aqui para vocês. Que é o quê? Existe o que a gente chama na neurociência, na medicina, que se chama o quarteto da felicidade. São os 4 hormônios que liberados, quando liberados, eles acionam o que a gente chama de felicidade. Ok? E eu quero trabalhar eles aqui com vocês de uma forma bem rápida, só para você entender, ok? Quais são esses 4 hormônios? Serotonina, anota aí. Serotonina, dopamina, endorfina e ocitocina, ok? E eu vou explicar o que cada um desses 4 provoca e como que você, porque daí vai depender de você, ok? Não vai depender de Deus, não vai depender das suas orações, só das suas orações. Vocês vão ver que, inclusive, alguns são liberados mediante a oração. Olha que coisa mais maravilhosa. Outros, você vai ter que suar um pouquinho, tá bom? Então, olha só, a serotonina, gente, ela é conhecida como o hormônio do bom humor. E ela gera prazer em nós. Bem isso, Rafael. Vamos lá pegar a canetinha. Vamos treinar a alegria. Ok? Treina a alegria, gente. Treina. O João não tem muito esse problema. Esses dias acho que foi a Mirella que me mandou. Bom dia, não sei o que, não sei o que, não sei o que. A Mirella mandou assim, meu Deus, esse bom humor logo de manhã. Gente, eu acordei. Vocês sabem que quando eu acordo, quem tem que temer? Quando eu coloco o pé pra fora da cama, é o diabo quem tem que falar, ixi, ela acordou. Se eu acordei, é óbvio que eu vou acordar. Bom dia céu, bom dia sol, bom dia passarinho, bom dia minhas orquídeas, ok? Então é o bom humor. A dopamina, gente, a dopamina é o hormônio que é gerado num processo de recompensa. Então, quando você conquista algo, quando você avança uma casinha na sua vida, você libera a dopamina. A endorfina é o hormônio do relax, tá bom? Dá aquela relaxada, aquela sensação assim de uau! E a ocitocina, ela é considerada o hormônio do amor. E uma das coisas que eu achei incrível é que quando você libera a ocitocina, você diminui os níveis de ansiedade. E aí eu me conectei muito, porque uma das formas de você liberar ocitocina, então já marca aí, tá bom? Uma das formas de você liberar ocitocina são os abraços demorados, os abraços de 2 minutos. E eu achei incrível isso, por quê? Porque eu já vivi isso. Eu vivo isso muito. Por exemplo, com o João. Às vezes, quando eu tô muito ansiosa, muita coisa assim, e eu falo, amor, me dá um abraço. E aquele processo de você ficar abraçado ali. Gente, pode observar como diminui a ansiedade, como você diminui, você relaxa. Teu coração que estava palpitando já diminui. Teu cérebro dá aquela aquietada, ok? A ocitocina também é um hormônio que é liberado no momento da amamentação. Por isso que a amamentação, né, doutora Dani Descari, amamentóloga, é um dos hormônios que é liberado, por isso que gera essa conexão tão profunda entre mãe e filho. Mas ela também é liberada no sexo. Aliás, a maioria dos hormônios aqui, gente, meu Deus do céu, o povo vai precisar, ó, praticar muito em 2025. Quem pode, né? Os que não pode vai fazer outras coisas. Tá bom? Então, ocitocina, abraços demorados, amamentação e sexo. Tá bom?
Serotonina, como que eu libero serotonina? Lembra que a serotonina é o hormônio do bom humor e do prazer. Você libera serotonina quando você descansa. Então, é importante descansar. O Shabat é legítimo. Autocuidado também libera serotonina. Mulherada fazer uma massagem. Os homens, mulherada faz uma massagem no pé do marido. Ajuda o marido, né? Também a passar uns botox aí do céu, que também é bom. Eu fico pegando. O João tá lindinho, passando tudo que eu mando ele passar. Vocês não viram que ele também, gente? Olha como é que ele tá revigorado. Entendeu? Então, o autocuidado, essa sensação de prazer próprio. E a meditação. O que que é a meditação, amados? A palavra de Deus fala assim, ó, medita no meu livro dia e noite, medita na minha palavra de noite. Aquele tempo que você rumina um versículo bíblico, aquele tempo que você tá naquela oração contemplativa, não é oração de guerra, né? Que oração de guerra você libera outro hormônio, que é a endorfina. Aquela oração de guerra que você pisa, que você bate, que você pega a espada e guerreia com o inimigo. Mas aquele tempo de meditação, aquela oração contemplativa, aquele tempo que você passa meditando na palavra de Deus também libera a serotonina para você, ok? Endorfina, queridos. O que que libera endorfina? O exercício físico de baixo impacto. Então, a caminhada leve, ok? Aquela coisa que você faz assim de forma mais leve. Porque lembra que a endorfina é o hormônio do relax, é quando eu dou aquela relaxada. Um sono reparador também, ele é importante para a liberação de endorfina. E uma coisa que eu achei incrível, as reuniões com amigos e você comer comida que te dá prazer. Por isso que a tal da história de comer o chocolate, ele libera endorfina. Então são comidas, na verdade, não é só o chocolate, é isso que eu fui entender, não é só o chocolate. Na verdade, são as comidas que te dá prazer, tá bom? E esse estar sentado à mesa com amigos, ele também libera a endorfina. E a dopamina? A dopamina é exercícios de impacto, então academia, corrida, boxe, caminhada forte. Então libera a dopamina. A dopamina é o hormônio da recompensa. Então, quando você bate uma meta, quando você faz uma venda, né? Os homens, quando fazem sexos com a esposa, né? Porque é quase isso, né, gente? Né? Aquela guerra, né? Juliano Panza, né? Aí libera, ao invés de liberar só a serotonina e a endorfina, não, tem que liberar a dopamina também. Ganhou, né? Cumpriu a meta, ok? Só que também entra a questão da meditação. Só que nessa meditação, o que que vocês precisam lembrar? Aqui é a oração da guerra. É a oração que você vai para a conquista. É a oração que você destrona o inimigo na sua vida. Certo? Então, amados, como que eu vou viver a alegria? Também vai depender de esforço próprio. Sim, ocitocina também é liberado quando libera atos de serviço interessados. Servimos, está sendo liberado quem realizou, recebeu, também que soube. É, a questão de você servir ao outro, né? De você expressar de alguma forma, né? Amor ao outro é liberado com ocitocina. Então, o que que vocês vão precisar fazer, queridos? Olhar para dentro para que vocês possam refletir para fora. Então, Deus ele está nos convidando, e eu já falei isso para vocês. O ano de 2025 é um ano que a gente vai ter que se dedicar muito ao templo do Espírito Santo. Uma das coisas que nos chama muita atenção é o quanto o povo de Deus é relaxado com a sua saúde. Então o povo engorda, fica acima do peso, não tem disposição, aí não tem coragem de fazer uma caminhada, de fazer uma atividade física e usa milhares de justificativas para isso. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, queridos. Eu ouvi algo do Dr. Douglas que isso me impactou demais. E ele falou o seguinte: nós precisamos entender que o nosso corpo não é nosso. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então, se ele é templo do Espírito Santo, nós temos uma
responsabilidade de cuidar, de tratar bem esse corpo. E para isso a gente vai precisar se alimentar bem, praticar atividade física e realmente nos cuidarmos. Ok? Quarto decreto. Gente, a hora que eu falei Deus, o negócio vai pegar, né? Romanos 12, 10. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Amor de novo? Sim. Por quê? Deus está nos convidando para que nós possamos nos importar com as pessoas. Lancem sementes no coração das pessoas. A dedicação, queridos, porque aqui em Romanos ele está falando, dediquem-se. A dedicação, ele é um ato de sacrificar-se. Então, é você se sacrificar pelo outro. É você começar a desenvolver uma mentalidade de como eu posso ajudar a pessoa, ao invés de como tal pessoa pode me ajudar. É você começar a se perguntar o que você pode fazer pelo outro. Ao invés de desenvolver o interesse, eu vou fazer amizade com tal pessoa porque tal pessoa pode me ajudar com isso. Não, eu vou fazer amizade com a pessoa porque eu quero saber como que eu vou ajudar essa pessoa a ir para o próximo nível dela. Só que presta atenção, não se trata da sabotagem do prestativo, ok? Porque tem muitos aqui que têm o prestativo como sabotador. Aí começa a querer prestar favor para todo mundo, só que com um interesse inconsciente de ter reconhecimento depois, de receber outros favores depois. É aquela coisa, eu vou fazer tal coisa, é a tal da barganha que o João sempre fala que muitas vezes a gente faz com Deus. Eu vou fazer isso, porque se eu fizer isso, depois Deus me faz aquilo. Eu vou fazer isso para tal pessoa, porque tal pessoa é influente, então depois ela pode reverter um favor para minha vida. Não, amados. Se você agir assim, vai ser uma semente morta que foi lançada numa terra infértil. Você vai perder tempo na sua vida. É lançar a semente sem o intuito de colher absolutamente nada acerca dela. E lá em Marcos 15, 21, a gente vai entender a importância disso, tá? E eu quero profetizar isso na tua vida. Marcos 15, 21 vai falar assim, ó. Um homem chamado Simão, de Cirene, passava ali naquele momento vindo do campo. E os soldados o obrigaram a carregar a cruz do Cristo. Eu quero profetizar na sua vida que você não vai mais carregar os seus pesos sozinhos. E que em 2025 Deus vai liberar, vai levantar um cirineu para ajudar você a carregar a sua cruz. Só que da mesma forma como Deus vai levantar um cirineu para carregar a sua cruz, e nós estamos falando que nós precisamos nos dedicar, mais do que você pedir para Deus, Deus, levanta um cirineu para me ajudar. Eu quero te desafiar nessa manhã para que você pergunte a Deus: Senhor, eu serei o cirineu de quem em 2025? A cruz de quem você vai ajudar a carregar? E eu quero te desafiar para que você mande uma mensagem para a pessoa hoje. E fale assim para a pessoa: olha, Deus tocou no meu coração sobre a sua vida. E disse que em 2025 eu vou ser o seu cirineu. Então, eu estou aqui para te dizer que eu quero ajudar você a carregar a sua cruz nesse próximo ano. Você não estará sozinho, você não estará sozinha, mas eu serei o cirineu nos seus momentos mais desafiadores. E eu estarei ao seu lado para carregar a cruz junto com você. Amém? E o quinto decreto, queridos? O quinto decreto está lá em Mateus 5,14. Mateus 5,14 vai dizer o seguinte: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre o monte. 2025, amados, você será chamado para brilhar, mas você não vai brilhar qualquer luz. Você vai brilhar a luz de Cristo através da sua vida.
Eu quero liberar que em 2025, muitos de vocês serão convidados a ocupar lugares altos. E vai ser uma coisa tão extraordinária que não haverá dúvidas de que foi o Senhor quem te chamou para ocupar esse lugar. Não haverá dúvidas. As pessoas vão olhar e elas não vão conseguir entender, ninguém vai conseguir entender. E a sua única resposta, porque você vai ser questionado. As pessoas vão te perguntar, mas como que você conseguiu isso? E a única coisa que você vai falar assim: foi Deus quem me colocou nesse lugar. Foi Deus quem me abriu essa porta. Foi Deus quem me chamou para esse monte. Prepare-se. Só que para que você seja colocado nesse lugar, você vai ter que se submeter a Deus. E entenda que honra gera honra. Se você não se submeter a Deus, se você não se submeter às autoridades, se você tentar burlar o sistema, Deus não pode honrar aqueles que não honram. Por isso que a honra na sua vida vai ser algo muito importante para este ano de 2025. Esteja alinhado às direções, esteja alinhado àquilo que a sua liderança estabelece sobre a sua vida. Porque do contrário, você não vai conseguir conquistar. Ninguém alcança esse lugar se não for através da honra a Deus. Muitos que honraram, amados, entenda o seguinte: o apóstolo Coraiola liberou uma palavra na quinta-feira, no Profetizando. Ele disse o seguinte: que nós começaremos a viver promessas que foram liberadas em nossas vidas há 10 anos atrás. Mas eu quero te fazer uma pergunta: o que você semeou nesses últimos 10 anos? Porque a tua colheita, ela vai estar relacionada à tua semeadura. Não dá para você colher coisas extraordinárias se a sua semente, ela ficou aprisionada, se você ficou com a mão ressequida. Então você vai colher, e 2025 vai ser um ano que, na mesma proporção com que você honrou as pessoas, com que você honrou a Deus, você também será honrado. 2025 será um marco de divisão nas nossas vidas. João, 2025 é um ano extremamente profético na sua vida. Porque 2025 é o ano onde você vai jubilar. E você sabe o que isso significa no mundo espiritual. 2025 será um ano onde você vai ter uma história antes e uma história após. Então, prepare-se. Porque o tempo a forma como você liberou aquela palavra no começo da manhã, o tempo que você se dedicar a Deus, Ele vai multiplicar esse tempo na sua vida e você vai colher de uma forma extraordinária. Mas o teu altar secreto, ele é algo inegociável para esse próximo ano. Porque é um ano de preparo. Deus fala para mim que é um ano onde Deus vai te preparar. É como uma corrida. E a sua corrida não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona, é um Ultraman. Para correr um Ultraman, o preparo é muito grande. E é isso que Deus está falando para mim, confirmando no meu coração, que o ano de 2025 é um ano de preparo. E no ano de preparo é desafiador, por quê? Porque como não é o ano da corrida, não é o ano onde você vai para competir, às vezes vem aquela sensação assim, ah, dá para eu dar uma relaxadinha aqui, porque é só o ano que vem. Mas lembre-se que o nosso preparo, o nosso treinamento determina a nossa conquista. Amém? E que essa palavra, queridos, possa alcançar o coração de todos vocês nesta manhã. E que através dessa palavra vocês realmente se preparem. Porque eu tenho convicção de que grandes e poderosas coisas o Senhor vai liberar sobre as nossas vidas para esse tempo a partir de 2025. Amados, eu quero convidar vocês agora
porque essa vai ser a última semente que você vai ter a oportunidade de lançar em 2024. Mais uma vez, eu não preciso dizer para vocês o tamanho do desafio que todos nós, de alguma forma, vivemos em 2024. Foi um ano de grandes lutas, foi um ano de grandes renúncias, foi um ano de medo, foi um ano de dores, foi um ano onde nós abrimos mão de muitas coisas, mas foi um ano que nos preparou para tudo aquilo que nós vamos viver a partir de agora nas nossas vidas. Então, eu quero te convidar para que você realmente possa fazer uma semente diferenciada. Não uma semente comum. Não uma semente que é natural. Mas eu quero te convidar para você fazer uma semente onde essa semente ela possa reverberar ao longo de todo o ano de 2024, de 25. Que seja algo que você possa lançar e que você saiba que mês após mês, dia após dia, você vai ver essa semente sendo germinada. É como se algo realmente sobrenatural da parte de Deus começasse a crescer a partir desse tempo. A sua oferta, a oferta que você vai colocar hoje no altar do Senhor, ela vai ser uma oferta que vai fazer com que realmente 2025, ao longo de todo 2025, essa oferta vai falar por você. Então, de acordo com o que você quer viver em 2025, é o tamanho da oferta que você precisa fazer. Amém? Eu quero dar um tempo para você, para que você justamente possa perguntar ao Senhor: Senhor, qual é essa oferta? E que você faça não segundo o seu coração. Essa é a tua primeira prova para 2025, uma prova de obediência. Esse é o primeiro impacto que você tem para 2025. E somente obedeça. Somente obedeça. Amém? Eu vou dar um tempinho para vocês, para que vocês possam lançar sua semente em nome de Jesus. Amados, eu quero orar com vocês, especialmente para aqueles que estão também fazendo, né, a comemoração do Hanukkah. Foi tão interessante porque a gente está fazendo, Deus está nos dando a graça de fazermos em família, né? A Bia está aqui em casa junto com o João Vitor, com a Mel. E nós nos lembramos que no ano passado a gente acabou não fazendo. A gente passou o Natal na casa dos meus pais, depois o Ano Novo a gente foi para Ponta Grossa e nós não fizemos. E a Bia, ela falou algo, né? Ela falou: mãe, será que foi por isso que foi um ano tão difícil? Né? E é óbvio que nós não podemos ser místicos. Esse é um grande cuidado sempre que eu tenho e o João tem, de nós não usarmos essas situações como um misticismo na nossa vida. E nós não podemos ser místicos em relação à comemoração da Hanukkah. Mas nós precisamos nos lembrar que todo memorial gera algo no mundo espiritual. E o que nós estamos fazendo ao longo desses dias é declarando que nós cremos, nós estamos profetizando a provisão do Senhor, agradecendo pela provisão de 2024, porque por mais que tenha sido um ano difícil, o Senhor nos sustentou, mas também profetizando sobre o transbordo, não só a provisão, mas um transbordo para 2025. E eu quero convidar vocês para que no último dia, tá? Que vai ser, se eu não me engano, dia 2, aí a gente faz por vídeo, porque daí eu quero convidar vocês para que você possa preparar a ceia, para que a gente possa fazer no último dia, a gente faz juntos, né? E você tenha o seu vinho, o seu pão, para que a gente possa celebrar juntos o fechamento dessa comemoração de Hanukkah. Amém? Talvez, na verdade, a gente faça ceia dia 1º, né, João? Porque dia 2 você já não vai estar aqui, né? À noite, né? Então, vamos fazer o seguinte: dia 1º à noite a gente faz junto a ceia,
tá? Porque daí o João ministra a ceia junto com a gente, porque no dia 2 ele já viaja para Palmas, que ele vai para a escola do sobrenatural. Amém? Amados, quero orar com vocês e eu quero que você feche os seus olhos e apresente essa oferta ao Senhor e que você dê um nome para essa oferta. O nome dessa oferta na sua vida vai ser a provisão de 2025. Amém? Então, na proporção que você semeou, você está profetizando agora a provisão para 2025. Amém? Pai, na autoridade do nome de Jesus, eu quero glorificar e exaltar o teu nome. Senhor, obrigada porque a tua palavra nos diz que aqueles que confiam nos profetas prosperam. E essa mesma palavra nos diz que o Senhor não faz nada sem que antes anuncie aos seus profetas. E eu creio, Pai, que nessa manhã o que o Senhor fez conosco é justamente nos dar a direção e nos trazer a informação de como nós devemos nos comportar e de como nós devemos nos mover para esta próxima estação de 2025. Eu decreto nessa manhã, como um decreto apostólico irrevogável, que 2025 será um marco, um antes e um depois haverá após 2025 nas nossas vidas. E que dentro desse marco, Pai, ele se torna o melhor ano das nossas vidas até então. Todos nós teremos muitas bênçãos e muitas histórias para contar e celebrar acerca de tudo aquilo que o Senhor vai fazer em nossas vidas ao longo desse próximo ano. Eu quero abençoar, Pai, com uma sorte tremenda de bênçãos a vida de cada um dos meus filhos espirituais, dos meus discípulos. Que esta bênção alcance as suas famílias, que esta bênção alcance os seus trabalhos, que essa bênção alcance a sociedade, Senhor. Que onde eles estão inseridos, nas comunidades, nos grupos que eles estão inseridos, esta bênção possa ser um marco na vida de cada um deles, ó Pai. E que eles possam colher a 800 por 1 dentro da oferta que eles ministraram nesta manhã, Pai. Que haja um liberar, um transbordo em todas as áreas da vida deles. É o que eu te peço, Senhor, e declaro na autoridade e no nome do nosso Salvador, Jesus Cristo. Amados, que Deus abençoe muito vocês, que vocês tenham uma virada de ciclo extraordinária. Aproveitem com a família, sejam sábios na forma de comemorar, glorifiquem o nome do Senhor em tudo que vocês fizerem. E uma coisa importante, nosso próximo domingo, que já vai ser o primeiro domingo de 2025, já é o domingo das nossas primícias. Novo mês judaico e será um marco para nós, porque completaremos um ano ininterrupto de comemoração das primícias do mês. Então, com certeza, será um grande marco também nas nossas vidas. Que Deus abençoe todos vocês. Um feliz ano novo, feliz Hanukkah para todos. Shalom, shalom. Até o ano que vem.